Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Virei a Chave. E antes da gente começar, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero convidar você a entrar lá no nosso site www.escolatecnicadelia.com.br. Lá no site da Escola Técnica Adélia, eu tenho uma oportunidade para você que está procurando se colocar no mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, ou para você que quer mudar de áreas, quer mudar de profissão e para isso precisa procurar uma profissionalização. E eu estou falando para você da oportunidade de você estudar na modalidade em EAD, você dita o ritmo do teu curso da forma como você preferir. Você pode estudar no mínimo em 6 meses e terminar ele no máximo em 2 anos. E na modalidade presencial, eu tenho cursos de 12 ou 18 meses. Para isso, você vai entrar lá, www.escolatecnicadelia.com.br. Mas, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado deste dia, né? Eu não sei que horário que você vai estar vendo esse podcast. E é um convidado muito especial, uma pessoa que faz parte da comunidade do Adélia, fez parte durante muitos anos, nós tínhamos perdido contato, voltamos a nos encontrar tem uns 4 ou 5 meses. E aí, quando eu fiz o convite, ele não titubeou, falou, vamos marcar. Demorou aí pra gente conseguir achar a agenda, mas marcamos e ele tá aqui com a gente hoje. E eu quero apresentar para você o nosso convidado, Bruno Tussi. Gente, não liga porque eu vou chamar ele de Tussi, tá? Porque é uma amizade já de alguns anos, né? Então ficar chamando Bruno Tussi até é estranho, então a gente vai chamar de Tussi. E aí, Tussi, o que você conta, né? Esses anos que você tem de mais experiência, o que você tem feito? Mas eu já vou começar com a primeira pergunta. Como que você achou o Adélia? Como que foi a tua história de entrada no Adélia? Eita, que a história é longa, hein? Mas vamos lá. Primeiramente, agradecer. Tudo que vem do Adélia não é um convite, é quase que uma convocação. O tanto que o Adélia ele faz parte da minha vida. Você usou um termo perfeito que é comunidade. O Adélia ele fez parte da minha vida não só como aluno, ele não me formou só na parte acadêmica, mas principalmente na parte social. Como homem, como um ser humano. E também fez parte muito da minha vida depois como ex-aluno. A gente continua se envolvendo com a Adélia. Voltei aqui para trabalhar. Trabalhei por quase 3 anos aqui também, então tem uma grande história. E eu conheci o Adélia, na verdade, quem conheceu foi os meus pais, né? Mudei para o Guarujá muito cedo. Eu vim do interior de São Paulo. E a gente mudou para o Santa Rosa e era a escola do bairro. Referência, uma né? das maiores escolas já da cidade do Guarujá. E aí meus pais nem pesquisaram muito. Eu lembro assim, vagamente, mas não lembro da gente indo em outras escolas não. Quando foi no Adélia, ali a dona Vera com aquele jeitinho dela, os coordenadores, minha mãe já teve a confiança total de que o Adélia era a melhor escola para mim e para minha irmã. E acho que ela acertou, porque a gente ficou praticamente aqui a vida inteira. Que legal. E aí, eu vou puxar aí o foco para tua vida, entre aspas, tua entrada na vida profissional, porque é algo que, assim, os jovens precisam escutar, tá? Deixa eu só contextualizar para a galera que está nos escutando. O Bruno, ele fez o ensino médio num formato que não existe mais hoje, tá? Então, por isso eu vou até perguntar como que foi essa decisão. Na época, o ensino médio, a gente fazia o ensino médio junto com o técnico, tá? E aí, eu queria, como é que foi essa decisão pra você, Bruno? Porque, na época, eu não sei se era 9º ano, era 8ª série? 8ª série, já tá entregando a idade. Estamos entregando, né? Tô muito velho. E aí, como é que foi esse momento de você... Não, vou fazer de manhã o CD, vou fazer à noite, o técnico com o médio. Como é que foi isso? A escolha foi maravilhosa, mas o momento de escolher foi terrível, né? Porque para um cara indeciso, você ter que decidir entre informática, turismo, administração. Na época tinha telecomunicações. Nossa, telecom. Marketing, ou seguir no ensino médio. Na época. Exato. Então ali foi uma decisão a ser tomada que eu praticamente me vinculei. Houve aí uma influência? A tua irmã fez o quê? Ela fez ADM. Ela fez ADM. Vai falar que eu fui pagar pau da minha irmã, né? Cara, houve um pouco de influência, mas assim, eu acho que, me desculpe, eu segui depois a área de gestão focada para administração, mas a administração ela também abraça muito indeciso, né? Porque ela é uma coisa mais global. E aí a primeira escolha foi, cara, o que eu quero para mim nos próximos anos? Eu quero focar muito forte num vestibular para passar numa universidade pública, que aí deveria ser o CD, não que os outros cursos não te capacitam muito bem, mas o CD era muito forte nisso. Era 100% voltado para o vestibular, né? Ou então a gente deveria já pensar em mercado de trabalho.
E a minha ideia era trabalhar o quanto antes. Eu queria gerar renda, ter o meu dinheiro. Ter independência. Exato. E aí eu comecei a observar, principalmente, conversando com os alunos um pouco mais velhos, em que área que eles estavam. E aí me chamou mais a atenção a administração. Achei ele um pouco mais amplo. E aí como é que foi isso? Na época já tinha concurso de bolsas, vestibulinho ou não? Tinha o concurso de bolsas. Eu fiz o concurso de bolsas, sim, na 8ª série. Ali foi terrível porque todo mundo da 8ª, cada um foi para um lado, você começa a separar dos amigos, mas fiz a administração e segui com ele ali. Como é que foi a experiência, né? Porque você entrou numa administração muito novinho. Novinho, tinha 14 para 15 anos, exato, né? exato. E como é que foi essa experiência? Porque eu não sei como que era o formato, não lembro, né? Faz muito tempo. Como é que era o formato, se na tua época saía uma aula de história e entrava uma aula técnica. Como é que era isso? Porque depois a gente mudou, tinha os dias certos só pro técnico, né? Como é que era isso na tua cabeça e como foi a experiência de já estar falando de mercado de trabalho, de profissionalismo dentro do ensino médio com 15 anos? Hugo, foi espetacular. E eu vi isso depois que eu entrei na faculdade, quando você compara quem veio da faculdade sem um técnico. A gente era muito mais tratado quase como um adulto pelos professores. Óbvio, com toda a metodologia deles, mas já tinha um diálogo ali de mercado diferente, de trabalho, né? Um diálogo diferente, mas foi uma forja, né? Você tá acostumado ali na 8ª série aquilo direitinho, e foi o que você falou. A gente tá tendo uma aula de história, daqui a pouco entra marketing, daqui a pouco entra estatística. E você fala, cara, calma aí. Deixa eu ver. Você começa a se identificar. E era muito legal que os professores, eles provocavam muito, né? Principalmente ali trabalhos. Então você já começava a sentir mais ou menos o gosto do mercado de trabalho. Então isso foi muito bacana, tanto que já no 2º pro 3º ano, eu fiz 2 estágios aqui, né? Que legal. Pelo Adélia, através do Adélia. Foi o primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego. Como foi essa experiência? Que eu acho que, assim, pro jovem que tá aí nos escutando, a gente fala da importância não do curso técnico no sentido de a profissionalização rápida e específica, mas a oportunidade do estágio, que é assim, você ter alguma coisa já sem experiência nenhuma para colocar no teu currículo, e o estágio, não sei se pode falar o nome das empresas e tal. Claro. Como é que foi essa experiência? Foi fantástico. Ali eu vi o quanto que o Adélia era respeitado também pelo mercado. Era assim, as empresas vinham procurar a coordenação do Adélia para indicação de alguns alunos. E aí o meu primeiro emprego foi já no final do meu primeiro ano para o 2º. Na época, o primeiro ano ele tinha algumas matérias técnicas, mas de fato o 2º ano era mais intenso. Focado. Junto ao 3º. Então assim, em dezembro de 2005, eu já estava empregado no condomínio Tortugas. Que legal. Eu entrei lá no setor de compras. E aí, cara, uma baita escola. Não, e tudo a ver com tudo a administração, tudo a ver. né? Então, eu lembro que o Tortugas ele tinha um convênio muito forte com o pessoal de turismo, mas a administração também abraçava um pessoal, só que lá era um período curto, era um período mesmo, você vai ficar só a temporada. E aí eu fiquei 1 mês a mais da temporada, eles gostaram muito de mim. Achei, cara, eu lembro assim, perfeitamente, pô, a gente não vai renovar, seja muito novo, fala, pô, minha vida acabou, eu chorando na calçada aí pra pegar o ônibus pra ir embora. Mas ele... Sério, rolou isso mesmo? Cara, rolou. Falei, cara, não acredito, pô, não. Porque, pô, você tem um menino de 15 anos, você já tem dinheiro pra sair, pra comprar suas próprias roupas, não depende mais dos teus pais, vai pra um show, alguma coisa do tipo, então você já vai com o teu próprio dinheiro. Vai pra uma micareta. Vai pra uma micareta, naquela época ainda não, muito novo, né, muito novo. E depois disso, eu preciso voltar pro mercado de trabalho, e fiquei insistindo, e aí veio o meu 2º estágio, que aí já jogou meu currículo para outro nível, que é os em Minas. Caraca, tu pegava o fretado para ir pra... Fretado, então eu já tive essa experiência com 17 anos. Então no meu 3º ano eu tive essa experiência. Em agosto, um estagiário que era da minha sala, inclusive, ele saiu e abriu essa vaga. E aí foi aquela coisa assim de Deus. A gente estava na educação física à tarde e a gente terminava a educação física enrolando. Estávamos na portaria. Foi quando toca o telefone e o rapaz que estava na época na recepção falou: quem é do 2º ano? Eu era do 3º. Aí tinham 3 que falaram: eu. E aí eu, muito curioso, achei estranho, perguntei: mas por quê? Ah, não, que a Patrícia tá chamando lá para um estágio. Falei: não, vou junto, fui. Não, mas não é pra ir. Vamos contextualizar, gente. A Patrícia, ela era a moça do RH daqui do Adélia. Coordenadora da administração na época. Pessoa muito especial. As pessoas procuravam ela, né, as empresas procuravam ela pra poder fazer a ponte de estágio. E aí tu de entrão foi lá. Entrei, ela, não, Bruno, mas pô, não, você é do 3º. Eu falei: Patrícia, mas até quanto que eu... Até dezembro. Eu falei: então, pô, me coloca, me dá essa oportunidade. E aí, assim, foi uma prova. Todo mundo, foi um processo seletivo de fato.
uma prova em Santos com uma empresa de RH, matemática, história, e aí passou somente eu na prova. Só eu passei no meio de 5, 6 alunos. Eram todos seus colegas ou tinha gente de outras escolas? Eram só da Adélia. Só da Adélia. Era quase que uma exclusividade, assim. A Cozipa, né? ela confiava muito no que vinha do Colégio Adélia em relação aos alunos. E aí depois eu fui pra entrevista, deu muito certo, e aí começou essa experiência de fretado, de você trabalhar numa multinacional, de uma empresa que tinha na época 8.000 pessoas lá dentro. Então eu fui. Você trabalhava em que setor lá? Eu trabalhei lá em treinamento e seleção. Então a gente tinha um suporte com diversas salas e a gente cuidava toda a logística dos treinamentos, porque todas as áreas iam lá para capacitar ou para quem está entrando. Então a gente cuidava todo aquele espaço. E assim, eu acho que uma experiência gigantesca para um menino de 17 anos. Gente, na Uzi Minas, você pega um carro ou um ônibus ou uma van para se deslocar de um setor para o outro. Exato. É um universo. Hoje está bem menor, não sei se você acompanha, né? Hoje a capacidade de manobra de navios e tal é bem reduzida aqui no porto, onde hoje a Uzi Minas ainda é localizada. Praticamente tudo foi para Minas, né? Mas na época a gente está falando de 8.000 funcionários. Tá falando de muita Eram coisa. 8.000 funcionários, era uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo. E exatamente como você fala, o fretado chegava, era como se fosse uma rodoviária. Você descia e pegava um outro ônibus para sua área. Né? E essa experiência, né, de pegar o fretado, sabe, você perdeu o fretado, sabe que você não vai chegar na empresa naquele dia. Como é que foi isso, Bruno, para você com 17 anos? E principalmente a execução, que eu acho que é muito legal a gente falar da prática que você aprendia na escola, em colocar lá em prática e depois trocar, acho que podia rolava essa troca com o professor? Cara, exatamente. E me moldou muito em todos os aspectos, né? Porque a gente já tá falando de um rapaz aos 17 anos sendo moldado para a vida adulta até em termos de rotina. Não era um estágio de 4 horas. Eu entrava lá às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Direto pra escola. E eu estudava aqui 6h10, 6h20. Ia direto. Então eu morava 2 quadras daqui, me arrumava muito rápido e já vinha pra escola, isso por 6 meses. E aí chegava, dormia, ia pra academia depois ainda. Nossa, na época. Que rolê. Então ali você já entendia essa rotina. E o que era engraçado, Hugo, o que foi muito interessante, é que quando você chega com os 18 anos, no outro ano, que você vai competir com o mercado de trabalho, você já tá 2, 3 degraus à frente. Acima, né? Porque aí a gente fala também do jovem que sai do ensino médio e entra direto no nível superior, que não é errado, não tá ruim, mas você vê que é uma outra bagagem. E aí eu te falo das experiências profissionais, né? O papo que eu bati com o Vanderlei em relação à postura da geração Y, da geração Z no mercado de trabalho, era realmente essa falta de preparação, que muitas vezes eles chegam com 18, 19, 20, e pô, eu cheguei a ver aqui um processo seletivo que um candidato veio de bermuda. Poxa, tudo bem, nós estamos numa cidade de praia, mas não é bem por aí. E isso tudo me lembro que a gente ensinava no curso técnico, até hoje, né? Mostra para o aluno qual é o caminho que tem que seguir. E como é que você fez faculdade de? Eu fiz gestão empresarial na FATEC, então passei na FATEC. Passou na pública! E depois também eu fiz mais recentemente a parte de gestão comercial. E aí, você falando agora me lembrou de uma experiência. Eu lembro no primeiro ano, um dos professores, nos primeiros dias de aula, ele falou, vamos simular aqui uma entrevista de emprego. E ele começou a fazer pergunta para todos os alunos. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta, eu fiz um olhar para cima e ele, você já teve um olhar de indecisão, você tem que ir mais objetivo. E aí eu corto para 2 anos depois, quando eu fui sair da Uzi Minas, no final do meu contrato, na época Cozipa, um dos feedbacks foi exatamente isso. Falaram, Bruno, fica tranquilo, qualquer entrevista que você fizer, você passa. Você deu um show aqui na entrevista, você está totalmente preparado para o mercado de trabalho. Então isso vem exatamente do quanto que o Adélia ele participou e forjou. E é muito legal, né, Bruno? Porque uma coisa que você falou agora há pouco tempo, logo no começo do nosso bate-papo, foi de comunidade, que o Adélia não te ensinou só a parte acadêmica. Compartilha pra gente como é que você vê esse outro lado, o que né, mesmo pós-aluno e tal, o que isso também, como é que foi essa formação pra você? Já entregando, se puder dar exemplos, né? Já entregando a minha idade, eu me formei em 2007, então a gente já tá falando de quase 20 anos, 18 anos. Os meus melhores amigos até hoje, todos são do Adélia. E olha que curioso, os meus melhores amigos, pelo menos o grupo mais fechado, nenhum estudou na minha sala no Adélia. Então o Adélia, ele tinha um poder de comunidade tão grande que durante o Adélia eu tinha os meus amigos de sala, e até hoje alguns são grandes amigos, mas posteriormente, aluno 2 anos mais velho,
um ano mais velho, de outras turmas. A gente formou um grupo de amigos que nos falamos diariamente pelo WhatsApp. Caraca. Então são os meus amigos que a gente tenta se encontrar todo ano, 4, 5 vezes no ano no mínimo, fazer uma confraternização entre a gente. São os meus alunos que hoje no meu mercado foram os meus primeiros clientes, as pessoas que confiaram em mim e que eu tenho o prazer de tê-los ali como clientes, as pessoas que eu protejo. E fazem parte da minha vida, de ver os filhos crescerem, ir no casamento, participar de outros eventos. Ser padrinho de casamento. Ser padrinho de casamento, é isso. Então, ele me formou, não só academicamente, como também socialmente, mas como ser humano. São pessoas todas de valores muito parecidos, pessoas que pensam, mesmo que diferente, mas de valores próximos mesmo. Eu acho que assim, uma coisa que eu gosto sempre de citar quando o ex-aluno vem, que fez parte deste momento, que eu acho que é muito legal, é de falar do social que a gente também trabalhou, e eu carrego isso, né? Tudo bem que na época a gente só enxergava a competição, mas o trabalho social que a gente fazia na calorada, né, Tulsi? Absurdo. Que era aquilo? Na tua época era a época das não sei quantas mil toneladas Exato. de alimento? Na minha época era a gente chegando com um caminhão aí com 30 toneladas de alimento. De alimento. Cara, isso não existe. A gente vê, por exemplo, as universidades, grandes universidades, arrecadou 2 mil toneladas, a TV Tribuna vai lá, falou, mano, a administração sozinho trazia 18 toneladas, 10 toneladas, o ano que o turismo trouxe 13 toneladas sozinho. Fora que na minha época, eu não sei como que tem sido mais recentemente, na minha época, cada curso abraçava uma instituição. Então, por exemplo, no meu segundo ano, a gente abraçou uma instituição dos autistas em Vicente Carvalho. E não é só abraçar em termos de doação, é ir lá, fazer um trabalho contínuo, né? É fazer um evento, é fazer um trabalho contínuo. No terceiro ano, a gente pegou o Lar dos Idosos aqui no Santa Rosa. Cara, é um negócio de todo mundo entrar e sair assim emocionadíssimo, chorando e falando, não, a gente vai participar disso aqui da melhor forma. Né? Então, não só pela competição da calorada, mas também ali, nesses momentos que a gente percebe o real significado da calorada. E fazia muita diferença. Muito. Um idoso ali que estava, sei lá, há meses sem conversar com alguém de fora, e ele ter a oportunidade de contar um pouco da história da vida, foi incrível. A minha experiência quando aluno não tinha essa tarefa, né? Do projeto social, acho que era o nome da tarefa. Isso. Mas como professor, eu encaminhava os alunos, a gente fazia, e a gente fazia sempre no Lar Manaim, no Lar na Enseada. Sim. E, gente, era tão incrível esse momento de estar ali, de estar com aquelas crianças e tal, que ex-alunos que nem estavam mais na competição da calorada, acabavam indo quando a gente fazia os eventos e tal, acabava aparecendo e vinha, e é uma coisa que assim, eu vejo que hoje, eu já era mais velho e tal, mas eu vejo que hoje carrega pro resto da vida, mas outros alunos que perguntam, poxa, essa semana retrasada, uma ex-aluna minha ligou, tá bem sucedida, a Marília, você lembra? Sim. Né? A Marília me ligou, professor, ainda existe o Lar Manaim? Ainda existe, Marília, não sei o que lá. Então, olha, eu queria fazer uma doação pro Lar Manaim, tô lembrando, tal. E aí ela fez uma doação pro Lar Manaim, etc. Eu acho que isso são coisas que a gente vai carregar e vai contar pros filhos, que eu acho que é incrível dentro de todo esse universo que também faz parte da educação. Talvez se a escola ela não provocasse isso, essa pessoa não fizesse essas situações no dia de hoje. Com certeza. Se a escola não provocasse uma organização coletiva, talvez numa empresa você não saberia se organizar para trabalhar em grupo. Se a escola não provocasse uma organização de um evento, talvez você não conseguiria fazer de uma forma melhor. E eu acho que é muito legal você falar disso, porque quantos líderes se tornaram líderes nato que a gente via pelo dia a dia. Pelo dia a dia. Ser provocado. Pela provocação de uma festa das nações, de uma calorada, e aí até dos trabalhos que o próprio curso técnico proporciona, né? Você tem que fazer um trabalho em grupo, e às vezes o professor escolhia o grupo para você não fazer aí com a tua panelinha, né? Eu me lembro que quando eu dava aula, por que eu não vou fazer com esse grupo? Eu falava, porque lá fora, o mercado de trabalho, você não vai escolher com quem você trabalha. Então é super importante você saber desenvolver com qualquer pessoa, né? Isso para você, quando você parte para uma outra fase da tua vida, como é que você leva isso? Agora eu quero que você conte pra gente como é que você tá hoje, o que é o Bruno hoje, o que você trabalha, pode fazer a propaganda, pode falar o teu arroba aí, não tem problema. Bom, primeiro comentando sobre isso de trabalho em grupo, eu acho que era muito interessante por conta das habilidades complementares, né? A pessoa escrevia muito bem, o outro montava o trabalho, o outro apresentava, e isso vai fazendo com que a gente desenvolva algumas habilidades que são os nossos pontos falhos. Bom, saí do Adélia em 2007, continuei envolvido com a Adélia, porque também na época da calorada existiu a tarefa dos ex-alunos.
entre 2008 e 2010. Acho que foi até o 12, hein? Cara, e tinha muita gente. Devia. Então o aluno, ele saía do Adélia, mas ele ainda O Adélia sentia não saía falta dele. da calorada. E ele, pô, eu acho que isso, inclusive, foi uma provocação dos ex-alunos. Pô, envolve A gente quer ir. na festa, a gente quer participar. Então continuei me envolvendo. O mundo deu voltas e aí em 2013 eu voltei para cá como colaborador. Trabalhei no setor de RH. Fiquei durante 3 anos e aí o Adélia, ele novamente me provocou por um outro lado e trouxe um outro ponto muito importante que é, você precisa voltar a investir na sua educação. Eu tinha começado na época a fazer jornalismo, larguei e estava só trabalhando e vendo e conversando com professores e convivendo, então eu me tornei amigo dos meus professores, isso foi uma experiência muito bacana. Eles falaram, cara, você precisa voltar a estudar, foi quando eu falei, vou arriscar na FATEC. E deu certo, passei, e ali novamente eu tive aquele despertar para o quanto que a educação ela faz diferença na minha vida. E através dali, a FATEC também tem um nome muito bacana, eu depois saí do Adélia em comum acordo, conversei e falei, olha, eu preciso respirar novos ares e ser o que o Colégio Adélia ele tenta. Ensinou pra minha vida E inteira. me né? ensinou, que é justamente a gente voar. E foi quando eu me mudei para São Paulo e me encontrei na área comercial. Foi sozinho? Foi sozinho, assim, eu comecei a procurar emprego em São Paulo, mandei, sei lá, 300 zilhões de currículos, me chamaram para uma empresa, eu na época namorava minha esposa que já morava em São Paulo, então isso facilitou para eu ter ali uma hospedagem acolhido, e deu certo, e eu me encontrei na área comercial, e aí eu volto ao Colégio Adélia, quando a gente falava muito de habilidades já identificadas por professores. Eu era aquele cara que, vocês fazem o trabalho, eu apresento. Até hoje. Me perdoe, Colégio Adélia, mas o meu TCC eu não escrevi uma linha. Estudei, mas apresentei 80% e foi a única grupo da minha sala que tirou 10 e eram os mais bagunceiros da sala. Isso que era muito curioso. Eu não falava, putz, esse grupo aí... Gente, eu só pra vocês entenderem, eu não trabalhei aqui no Adélia na época que o Tussi era aluno, mas a fama chegou da turma dele muito tempo depois, assim, uma coisa de louco. E hoje não tem mais o TCC, né? Existe o projeto integrador, que é um pouquinho diferente. Cara, mas olha que interessante a gente falar de TCC no ensino médio. Então, na faculdade, quando tava todo mundo perdido pra fazer TCC, eu falei, cara, eu já fiz isso daqui. Eu sei como que é. Eu sei como apresenta, calma, eu participei ali, eu posso não ter escrito, mas eu sei como que é o processo de criação. Então isso facilita bastante. E aí, na época, algumas professoras e professores da época já falavam, você tem um forte dom de argumentação, você pode ser um advogado, você tem um dom legal de comunicação, você se expressa bem, você tem uma boa oratória, e aí isso foi ficando na minha mente. Então, por mais que no decorrer da minha vida eu tentei trabalhos mais administrativos, como compras, RH, sempre alguém voltava, falava, cara, área comercial, e foi onde eu me encontrei e tô até hoje. Certo. Hoje você está na área comercial, né? Eu sei que você tem representante de uma empresa. Fala um pouquinho de como surgiu isso na sua vida. Exato. Eu entrei na área comercial, então eu já tinha atuado na área comercial aqui no Guarujá em 2010. E quando eu voltei para São Paulo em 2019, eu voltei também para a área comercial. E há 2 anos e pouco, desde agosto de 2023, eu resolvi empreender na área comercial. Eu adquiri uma franquia de uma empresa norte-americana, uma seguradora. Pode falar o nome. Que é a Prudential Financial, que é uma das gigantes do mundo, não só no mercado de seguro, mas respeitadíssima, com capital aberto, 4 trilhões de capital segurado, atuando em mais de 50 países. Foi algo relacionado a propósito, mas também a entender que eu poderia contribuir com a sociedade e também com a minha família financeiramente, é óbvio, né? Ninguém trabalha por sorriso. Ninguém trabalha por sorriso e desde então tenho tido uma carreira que hoje eu posso dizer que eu sou feliz e amo o que eu faço. E hoje a Prudential, na sua vida, ela é a sua principal renda? É a única renda. Assim, então você não é mais CLT? Não sou mais CLT. Eu fui CLT até 2023. Eu só quero, assim, uma provocação, porque muita gente tem ainda aquela resistência em abandonar uma CLT e tal. Tenho amigos, hein? Amigos. Ficou recado pra eles, como é que foi esse processo, Tussi, pra você? A decisão, olha, a partir de agora eu vou deixar de ser CLT, vou abrir a minha MEI, sei lá o que você... Começou pela MEI, com certeza. Não, na Prudential já foi direto no CNPJ. Mas por MEI? Não, ou não? Não. Já foi direto já foi, por outra... Né? Isso, exatamente. E como é que foi essa decisão pra você? Cara, foi uma decisão que na época eu estava muito bem já orientado
porque era uma vontade há alguns anos. A Prudential, quando eu fiquei sabendo do que se tratava, como era, e vi alguns conhecidos entrarem, eu falei, cara, é para mim. Então, ela te dá toda uma estrutura de franquia, para você, de fato, deixar de ser um representante comercial e virar um empresário, e ter outras preocupações, mas as diretrizes, elas são totalmente nossas. E no começo, como qualquer empresa, você apanha, né? Porque quando você sai até numa faculdade mais técnica, como odontologia ou qualquer uma outra, que não foi muito o meu caso, a gente aprende muito ao que você tem que fazer. Então, na minha visão, as minhas experiências anteriores, elas me ensinaram a vender. Ah, eu sou muito bom em vender. Mas até então, elas não me ensinaram como que eu tinha que fazer um marketing, como que eu tinha que fazer uma gestão de pessoas, da assistente que eu atuo, como que eu fazia uma gestão financeira e separar minhas contas pessoas físicas, minha conta do PJ. Então isso o Prolabore, né? Prolabore, então isso eu fui sendo forjado durante o tempo. E o meu único arrependimento foi não ter tomado essa decisão antes. Exato, o empreendedorismo, de fato, a gente tem um medo natural. Eu acho que todo o nosso sistema, eles nos ingessam um pouco, né? E nos ensinam aí para um lado mais tradicional, CLT, na realidade, a CLT. Então você tem que totalmente mudar o andar da carruagem para seguir pelo outro lado. Não é fácil, mas tem sido bem satisfatório. Isso que eu ia falar, você hoje tem uma decisão, para você foi uma decisão muito assertiva, porque você falou, meu arrependimento de não ter feito antes não significa que hoje você está no caminho certo. Exatamente, estou no caminho certo, foi uma decisão assertiva. Não me vejo voltando a ser CLT, nada contra, porque é o CLT que me trouxe até aqui, claro, de experiências entre Colégio Adélia, Uzi Minas e outras empresas que eu passei no mercado, mas eu estou muito seguro da minha decisão. E hoje, Bruno, se a gente pudesse falar, Bruno, qual é o recado que você dá para esse jovem que está aí nos escutando, que muitas vezes está aí sem saber o que fazer, está perdido, né? Você como jovem, que eu te considero jovem, né? Você quase foi meu aluno, não foi meu aluno por pouco, né? Bem pouco, não foi meu aluno, mas como é que você enxerga esse novo momento? Porque é uma realidade, aí eu te falo como professor, uma realidade muito diferente da nossa. Hoje o jovem essa geração Y, a geração Z, né? A geração Millennium talvez não, mas a geração Y, a geração Z, com uma cabeça muito diferente, uma forma de pensar bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Mas, independente, uma hora eles vão entrar no mercado de trabalho. Como é que qual o conselho que você hoje já casado, né, com uma estrutura familiar, com uma empresa consolidada no mercado, no Guarujá, na Baixada Santista, né? O que você poderia falar para essa molecada? Eu acho que o primeiro ponto, eu tenho certeza, a vida não é resolvida aos 20 anos. Cada um tem o seu tempo das coisas darem certo. Segundo, evite comparações. Na minha época, as redes sociais já não eram tão fortes como hoje, e isso já me afetava quando eu me comparava no meu momento de vida com os meus amigos. Então, a minha trajetória, o início do meu sucesso, ele foi um pouco mais tarde. Até os 29 anos de idade, eu ainda estava meio perdido em relação ao que eu ia fazer. Tinha uma experiência na RH, outra de compras, outra de almoxarifado, outra de logística, 2 cursos técnicos, fazendo uma faculdade, enquanto outros amigos meus já estavam decididos desde os 22, 23 anos, seguindo aí firme e forte. E a vida para mim foi dar certo um pouco depois. Então, cada um tem seu momento, cada um tem a sua trajetória. Não precisa de ansiedade, você não precisa decidir aos 17 ou aos 18 anos o que vai acontecer no restante da sua vida. E ter persistência. A vida ela não é tão fácil como nos vendem hoje. Eu acho que as redes sociais ela vem pelo um lado muito positivo, e ela tem um lado muito positivo, mas ela tem um poder muito forte, mas ao mesmo tempo ela descarrega informações a todo tempo, e às vezes a gente está falando de informações para uma pessoa que ela não tem ainda o cérebro e a cabeça totalmente formada, e isso pode ser muito perigoso. Então, use as informações com sabedoria, tenha persistência, saiba que sua vida não vai se resolver muito cedo, e caminhe na tua rota da forma que tem que ser feita. E não tem problema desviar. Não tem problema desviar. Às vezes, tropeçar. Eu acho que os grandes tropeços que a gente tem, eles que na verdade nos forjam. Então, se eu tivesse que mudar alguma coisa na minha vida, eu não mudaria nada. O que eu sou hoje e a forma que eu atuo profissionalmente, ela vem muito por decepções que eu passei na minha vida. E elas fazem parte. E a gente tem que encarar isso da melhor forma. Ela faz parte da nossa história. Não dá pra tirar.
E é isso, Hugo. Eu acho que cada um vem de uma forma. Cara, tô, assim, de verdade, gente. Fazia muitos anos que eu não trocava ideia com o Bruno. E ver hoje você, Bruno, pra mim é um orgulho muito grande. Porque eu te vi menino, um jovem micareteiro, né? E hoje, assim, com uma visão completamente diferente, muito bem articulado. Sempre foi assim, ó, chavecador, viu, gente? Sempre, a vida inteira. Mas muito bem articulado, muito maduro e com, assim, as colocações muito bem preponderadas. Acho que assim, é muito legal de falar isso. Tô muito feliz de estar aqui com você e eu espero que a gente possa ter uma outra oportunidade da gente entrar num outro assunto, de gravar um outro podcast falando de algum outro assunto, porque eu queria que você falasse um pouco do mercado financeiro e do mercado de seguros, que eu sei que você tem aí uma propriedade muito grande para estar falando. Tá feito o convite no ar, hein, gente? Então ele vai voltar aqui para ensinar, para falar um pouquinho, porque assim, é muito curioso, eu conheço, porque a gente já trocou ideia sobre, mas é um mercado, é um mundo muito diferente do que eu imaginava que é. Tá? Então todo mundo acha que segura para quem só vai morrer, é muito diferente, tá? E eu quero que a gente marque pra gente falar desse mercado, dessa fase que você está vivendo e ensinar para as pessoas. Eu acho que a informação nunca é demais, certo? Com certeza, a gente está no ambiente de ensino, né? Eu acho que o Adélio ele contribuiu tanto com o meu ensino e me ensinou tantas coisas que o meu papel é justamente não ser convidado. Volto a dizer que na hora que vocês chamarem uma convocação, é só questão de agenda. Volto 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque o Adélio, ele abriu as portas para mim em alguns momentos da minha vida pouco complicado, e ele abriu outras portas em relação ao mercado. Então, toda vez que chamar, a porta também vai estar aberta para entrar. Estou muito feliz. Bruno, muito obrigado pela tua presença. Tamo junto. Obrigado. Muito feliz de você estar aqui com a gente. E para você que nos escuta, eu queria agradecer para você que ficou com a gente até o final desse podcast. Mas antes de você finalizar, vai lá, curte, compartilha para o algoritmo entender que esse podcast é legal e para essas informações chegarem para maior número de pessoas. E para você que ficou até o final, um grande beijo e até o próximo episódio.